Notícias do Corinthians. O nome de Hulk volta a ser sondado no Corinthians. Gabriel Rojas perto de acerto por empréstimo. Yuri Alberto quer ficar no Brasil e compra em definitivo avança. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Já deixa seu like para nos ajudar a espalhar nosso trabalho para mais corintianos e se inscreva para receber notícias diárias do Timão. Notícias do Corinthians. E o Corinthians enfrenta hoje o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O Corinthians, que já está classificado pela Libertadores da América ocupando a quarta posição, deve entrar com um time misto em campo. Segundo notícias do Corinthians, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Rafael Ramos, Robert Renan, Bruno Mendes, Lucas Piton, Rony, Duqueiroz, Giuliano, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson ou Gustavo Mosquito. Comentem fiel o que acham da escalação. Notícias do Corinthians. O Corinthians pode contratar o lateral esquerdo Gabriel Rojas, que atualmente atua no México. Segundo informações do Corinthians, o Corinthians pode fechar com o lateral envolvendo na negociação o volante Ramiro. O próprio volante vê uma transferência com bons olhos, onde terá mais espaço para jogar como titular. Segundo notícias do Corinthians, o Timão fez a primeira investida no lateral, oferecendo meia Matheus Vital ou o volante Ramiro. O time mexicano já tinha interesse no volante Ramiro e viu a negociação com o Corinthians com bons olhos. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o lateral gostaria de atuar no Brasil. Apesar de ser titular absoluto no time mexicano, Gabriel Rojas não está satisfeito em jogar no México. Por diversas vezes já discutiu com a torcida e sente que não tem clima para continuar no clube. Comentem fiel torcida do Corinthians, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. Outro jogador que pode vir por empréstimo para jogar com a camisa do Corinthians é o centroavante Hulk. Segundo notícias do Corinthians, o próprio Atlético teria oferecido o atleta ao Timão. Vale destacar que não tem nada fechado. A diretoria do Corinthians analisa toda a situação. O salário do jogador se aproxima dos R$ 2 milhões. Segundo informações do Corinthians, o alto salário do atleta pode dificultar a sua vinda para o Corinthians. O empresário e pai do atleta vê a negociação com bons olhos, já que o próprio jogador está insatisfeito no Atlético. Fiel, vocês gostariam de ver o Hulk no Corinthians? Comentem. Últimas notícias do Corinthians. O centroavante Yuri Alberto é prioridade do Corinthians. Segundo notícias do Timão, o contrato do jogador vence em junho de 2023, com 23 jogos pelo Corinthians e 10 gols marcados com 2 assistências. O jogador é a principal prioridade do Timão, segundo as últimas notícias do Corinthians atualizadas. O atacante Mantuan faz uma ótima temporada no Zenit e pode ser a principal moeda de troca para a contratação do Yuri Alberto em definitivo pelo Corinthians. Vale destacar que o centroavante quer continuar no Brasil e no Corinthians. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians.